Olá, eu sou a professora Rebeca e vamos para mais uma aula da disciplina de Biologia Celular e Molecular. Na aula de hoje você saberá sobre as principais técnicas que são utilizadas para estudar a biologia celular. Vamos iniciar falando sobre a microscopia óptica ou de luz, depois falaremos sobre microscopia de contraste de fase, microscopia confocal, microscopia de fluorescência eletrônica. Vamos falar de algumas técnicas especiais como a citoquímica e a imunohistoquímica e finalmente falaremos sobre o estudo das organelas através da centrifugação fracionada e também falar sobre o estudo de células vivas através da cultura celular. Bom, então o microscópio óptico ele é composto por duas partes. Ele tem uma parte mecânica e uma parte óptica. O componente mecânico do microscópio ele é formado por uma base que dá a estabilidade para o microscópio, o braço que dá apoio ao sistema óptico e também a platina, que é o local onde você vai colocar a sua lâmina para estudar. Então, esses são os principais componentes mecânicos: a platina, o braço e a base. A parte óptica do microscópio, ele é formado por um condensador. O condensador serve para quê? Aqui, gente, vai sair o feixe de luz e o condensador vai concentrar esse feixe de luz para que ele possa atravessar a sua amostra uniformemente, certo? Só em um plano óptico. Então, o condensador que vai fazer isso. Em seguida, nós temos as objetivas, certo? As objetivas que são responsáveis pela ampliação da imagem, tá? A gente tem normalmente 4 objetivas em um microscópio, uma de menor aumento até a de maior aumento, e essas objetivas elas são acopladas aqui nessa estrutura redonda chamada de revólver. Então, a sua imagem que foi formada pela projeção da luz na sua lâmina é captada pela sua objetiva e em seguida projetada aqui na ocular, que é onde você vai posicionar os seus olhos, tá? A imagem que foi projetada pela objetiva vai ser projetada e ampliada um pouco mais pela ocular. Então, o microscópio óptico é essencial para a gente estudar as células vivas, porque vai ampliar a imagem, vai possibilitar que a gente visualize as células e o seu poder de resolução é bem maior do que o olho humano, é de cerca de 0,2 micrômetros. Então, por isso que a gente consegue estudar muitos tipos de células pelo microscópio óptico. Bom, através do estudo de células em um microscópio óptico, quando você examina uma lâmina permanente, você está visualizando células que passou por uma série de etapas do processamento histológico. E é óbvio que essas células elas não vão estar mais vivas quando você está analisando elas. Então, para fazer o estudo de células vivas, células que são mantidas em laboratório, em uma cultura de células, eu tenho que usar um instrumento óptico diferente para que eu possa acompanhar a viabilidade dessas células ao longo do meu estudo. Então, para isso, eu posso fazer uso de um chamado microscópio de contraste de fase, certo? Então, como é que eu vou visualizar uma célula viva através desse sistema? As células, gente, além de serem pequenas, elas são transparentes, como a gente falou na aula passada, que a gente usa alguns tipos de corantes. Mas através desse sistema aqui do microscópio de contraste, eu consigo ver a célula mesmo sem nenhum tipo de corante. Mas como? As células, gente, as regiões, o núcleo, o citoplasma, elas têm umas diferenças de densidade, né? O núcleo, por exemplo, eu tenho
uma maior quantidade de moléculas, então ele tem uma maior densidade comparado com o citoplasma, por exemplo. Então, a velocidade com que a luz passa aqui no núcleo é diferente da velocidade com que a luz passa no citoplasma de uma célula. Então, isso ocasiona o que a gente chama de diferença de fase dos raios luminosos, né? Por quê? Porque a luz não vai passar de forma igual nas várias regiões da célula. E esse microscópio de contraste de fase, ele tem um sistema que capta essas diferenças de fase como as diferenças de intensidade luminosa. E aí, como tem um contraste de regiões mais escuras, mais claras, a gente consegue ver as partes da célula, né? Mesmo sem usar nenhum tipo de corante. A gente consegue ver o núcleo, a gente consegue ver o citoplasma, ok? Aqui nesse exemplo aqui, a gente está vendo uma célula em processo de divisão mitótica, em que os cromossomos, ó, eles estão aqui alinhados no centro da célula. Então, por causa dessas diferenças aqui que tem na velocidade da luz, né, que na verdade é diferentes índices de refração da luz que a gente tem de uma região para outra, a gente consegue acompanhar o desenvolvimento de uma célula viva mantida em laboratório, coisa que o microscópio óptico não consegue fornecer. Bom, um outro tipo de microscópio muito utilizado na rotina laboratorial é o chamado microscópio de fluorescência. Para que a gente faça o uso dessa microscopia, deve ser adicionado às células substâncias chamadas fluorescentes ou fluoróforos, né? Então, o que quer dizer essa propriedade de fluorescência? É o que? Alguns compostos eles têm uma propriedade de absorver uma energia num determinado comprimento de onda, né? Geralmente a gente emite uma luz ultravioleta aí, e emite uma radiação de maior comprimento de onda. Então, você coloca a célula na presença de um fluoróforo, né? Esse fluoróforo vai captar a luz ultravioleta num determinado comprimento de onda e emitir outra radiação em um comprimento de onda maior. Esse microscópio ele é adaptado para captar essa radiação e emitir a fluorescência, né? Captar essa fluorescência para a gente visualizar as células. Então, como a gente tem nesse exemplo aqui, ó, a gente usa substâncias fluorescentes que têm afinidades por certos componentes celulares. No exemplo aqui, eu estou fazendo uso de um alaranjado de acridina que tem afinidade pelo DNA. Então, ele marca o núcleo das células em amarelo. Fica esse amarelo fluorescente aqui captado no microscópio de fluorescência. Muito interessante para a gente estudar as células. Um outro tipo de microscópio de fluorescência é o microscópio confocal. No microscópio confocal a gente consegue imagens bem mais nítidas e bem mais bonitas do que o microscópio de fluorescência convencional. Nesse tipo de microscópio, você tem um sistema de raios lasers, um feixe de laser, que vai captando ponto a ponto da minha amostra. Então, é só você imaginar que a sua amostra, a sua célula, é uma estrutura tridimensional, que a maioria dos instrumentos ópticos, ele consegue pegar só um plano focal ali, só um plano que fica ali no seu foco, e os outros ficam borrados. Mas esse microscópio confocal, esses sistemas de laser, ele vai varrendo toda a sua amostra, captando ponto a ponto da célula, né? Captando vários cortes ópticos, e aí esse microscópio é acoplado a um computador, a um software que vai reunir todos esses planos ópticos e formar uma bela imagem tridimensional, mostrando aquela estrutura ali tridimensional da sua amostra. Então, você consegue imagens bem mais bonitas do que um microscópio de fluorescência convencional, como a gente observa aqui nesse exemplo. Ó,
Aqui eu tenho a imagem de um microscópio de fluorescência convencional, ao lado da imagem de uma imagem obtida por microscópio confocal. Eu tenho o mesmo embrião aqui visto em dois tipos de microscópio. Ó, microscópio de fluorescência bem mais desfocado, borrada a imagem, e aqui a imagem tridimensional bem nítida, obtida pelo confocal. Bom, um outro tipo de microscopia que permitiu muito o avanço da biologia foi o microscópio eletrônico, que permitiu que a gente observasse os componentes celulares, até os menores componentes celulares, todas as organelas a gente consegue visualizar pelo microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele tem um princípio de funcionamento similar ao microscópio óptico. A diferença é que, ao invés de você utilizar um feixe de luz para atravessar a sua amostra, você vai utilizar um feixe de elétrons. E ao utilizar um feixe de elétrons, você consegue uma resolução bem maior no microscópio eletrônico, na questão de nanômetros, até 0,1 nanômetros, que a gente consegue uma resolução com microscópio óptico, tá? Ou com, perdão, microscópio eletrônico. Então, como é que uma amostra vai conseguir ser atravessada por um feixe de elétrons? Tem que ser, pessoal, uma amostra bem fina, bem delgada, muito mais delgada do que a amostra que você prepara para um microscópio óptico. Enquanto que no microscópio óptico você tem amostras ali com cortes de 10, 3 micrômetros aqui, ó, o seu corte tem que ser em nanômetros, para que ele possa ser atravessado pelo feixe de elétrons. Então, nesse esquema aqui, ó, do microscópio eletrônico, eu tenho um feixe de elétrons que vai atravessar a minha amostra posicionada aqui. Quando o feixe de elétrons atravessa a amostra, forma uma imagem captada por um sistema de lentes e as lentes projetam essa imagem aqui numa placa, que pode ser uma placa com um filme fotográfico ou uma placa que vai captar essa imagem no computador, ok? Então, como é que eu formo essa imagem aqui? O feixe de elétrons vai passar pelo tecido, pela célula e, como a gente comentou, as regiões das células têm diferentes densidades, tá? Então, na região da célula que é menos densa, os elétrons atravessam, enquanto que nas regiões mais densas, os elétrons se dispersam, eles não conseguem atravessar totalmente. E aí, nessas diferenças de eletrondensidade, algumas regiões que atravessam e outras que dispersam, eu obtenho imagens com diversos tons de cinza. Regiões mais escuras, onde são mais densas, e regiões mais claras, onde os elétrons conseguem atravessar. E aí eu obtenho essas imagens aqui, ó. Nesse exemplo aqui, eu tenho o núcleo da célula, ó, delimitado pelo envoltório nuclear, com a cromatina em regiões mais escuras e regiões mais claras. Eu consigo visualizar organelas, mitocôndrias, algumas vesículas citoplasmáticas. Ó, aqui também eu vejo algumas vesículas que correspondem ao retículo. Então, através da microscopia eletrônica de transmissão, que é esse tipo de microscopia aqui, eu consigo visualizar a ultraestrutura de uma célula. Um outro tipo de microscópio eletrônico é o microscópio eletrônico de varredura, que também usa um feixe de elétrons para formar uma imagem, mas a semelhança com outro tipo de microscópio eletrônico que a gente comentou, de transmissão, fica só aí nessa parte de utilizar feixe de elétrons. Por quê? Porque aqui na varredura eu vou obter imagens tridimensionais. Os meus elétrons, eles vão varrer toda a superfície de uma amostra e essa amostra vai refletir esses elétrons que vão ser captados para formar a imagem da superfície da sua amostra,
né? O elétron não vai atravessar a sua amostra. Então, para que os elétrons possam varrer essa superfície e captar essa imagem, então uma delgada camada de metal, geralmente é o ouro, pode ser aplicada nessa espécime para que a gente forme essas bonitas imagens tridimensionais no microscópio eletrônico de varredura. Então, o processamento da amostra no microscópio eletrônico de transmissão é diferente do processamento para o microscópio eletrônico de varredura. Bom, então vamos falar um pouco sobre as técnicas para que a gente possa localizar determinadas moléculas nas células e nos tecidos. Quando a gente está falando de localização de moléculas em células, a gente está se referindo à citoquímica, enquanto que a localização nos tecidos a gente chama de histoquímica, certo? Esse prefixo aqui, histo, se refere a tecidos. Então, para que a gente possa localizar essas moléculas nas células, a gente usa determinados marcadores que têm afinidade com essas moléculas dentro das células e nos tecidos. Então, o exemplo que a gente vai citar aqui é do uso do reativo de Schiff para a gente demonstrar moléculas de DNA na reação chamada reação de Fusion. O reativo de Schiff vai reagir com o DNA do núcleo e vai mostrar aqui quais as células que estão em intensa atividade de replicação de DNA, pela coloração vermelha, tá? A gente consegue ver aqui o núcleo das células. Bom, uma outra técnica também que serve para localizar moléculas é a chamada de imunocitoquímica, certo? Por que ela é chamada de imunocitoquímica? Porque eu estou fazendo uso do princípio aqui da imunologia para determinar uma proteína específica na minha célula. Então, como é que eu posso localizar uma proteína X na minha célula? Eu posso usar um anticorpo específico para ela, porque cada anticorpo vai se ligar em um antígeno ou proteína específica. E aí, eu marcando esse anticorpo como uma substância que emite cor, eu vou ser capaz de visualizar determinada proteína na minha célula, certo? Então, aqui, gente, na imunocitoquímica, utilizando anticorpos marcados para localizar proteínas nas células, me deu uma maior precisão com relação à localização de determinadas substâncias nas células. E isso melhora muito os diagnósticos quando eu quero localizar, por exemplo, alguma proteína específica relacionada com algum tipo de neoplasia, tá? Então, no exemplo aqui, ó, a proteína que eu estou estudando, ela está marcada com a coloração marrom. Por isso que, ó, aqui todas as células que têm essa proteína aqui estão marcadas em marrom. Por quê? Porque o anticorpo estava marcado com uma substância que emite essa cor marrom. Bom, para estudar também organelas, eu posso fazer uso da chamada centrifugação fracionada. Para quê? Eu pego amostras, né, de um tecido, de um órgão, vou homogeneizar essa amostra e vou submeter a várias centrifugações, né? Centrifugações com velocidades crescentes. Por quê? Porque, como a gente viu, os meus componentes celulares, eles têm diferentes densidades. Então, à medida que eu vou fazendo várias centrifugações, eu vou separando todas as organelas citoplasmáticas. E aí eu posso estudar cada uma delas individualmente, fazendo várias centrifugações. Bem, e para finalizar, gente, eu vou falar um pouquinho só de cultura de células, que é um método muito importante quando eu quero estudar as células vivas. É possível, gente, manter as células vivas em laboratório?
por muito tempo. Mas para que essas células fiquem vivas fora de um ambiente orgânico, né, dentro de um corpo, eu tenho que fornecer para ela tudo o que ela precisa. Eu tenho que mimetizar o que acontecia dentro do corpo no laboratório. Para isso, eu vou cultivar essas células em soluções nutritivas ou meios de cultura. Nesses meios de cultura tem tudo o que a célula precisa, tem aminoácidos, tem carboidratos, tem lipídios, tem íons, tem vitaminas, tudo que ela precisa para manter o seu metabolismo ativo. E esse método, gente, de cultura de células é essencial para que a gente possa estudar a célula num contexto individualizado das demais células do corpo. E aí eu posso estudar várias coisas, eu posso estudar o metabolismo dessas células, o funcionamento delas, a movimentação, eu posso adicionar várias substâncias, hormônios, fatores ali para ver como as células reagem na presença dessas substâncias, tá? E então é um tipo de método de estudo em biologia celular muito importante que possibilitou muita coisa no campo da biologia. Essas células elas podem ser cultivadas em frascos ou em placas de cultivo mantidas em estufas de gases, tá? Bom, então na aula de hoje, gente, a gente viu um pouco sobre as principais técnicas de estudos, a gente viu os vários tipos de microscopia e algumas técnicas para estudar moléculas e organelas da célula. Obrigada pela atenção e até a próxima videoaula.